Ei, sou eu, Bernardo Vilela, mais uma vez pra vocês. E hoje eu tô vindo com um tema de musicais que foi sugerido lá no meu Instagram pra mim. Eu deixei barra de perguntas, algumas pessoas me disseram por direct. Então se você quer sugerir algum tema pra eu falar aqui, pode mandar lá no Instagram, me siga no Instagram, vou deixar aqui ou aqui, eu não sei direito. Enfim, eu vou deixar o meu Instagram em algum lugar dessa tela. Me siga no Twitter também. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, compartilha, comenta, manda pra todo mundo, faz tudo isso aí. Bom, falar de filmes musicais é um tema que particularmente eu gosto muito. Musicais são filmes que me atraem, dependendo, tá? Porque tem uns que eu realmente não gosto, mas são filmes que normalmente me atraem. Eu acho que marcou a infância de muitas pessoas, marcou a vida de muitas pessoas. Tem um canal que eu acho muito legal, que é o da Jéssica Balucci, e ela fala sobre musicais em geral, da Broadway, de cinema, ela fala de tudo isso, assim. Acho que é o maior canal que fala sobre musicais da América Latina. Então podem se inscrever lá e qualquer coisa falem que foi minha indicação. Bom, pra quem não sabe, é aquilo, né? Pra quem não sabe. Quem não sabe? Bem, deve ter alguém que não sabe. Então eu vou explicar. Um musical, um filme musical, é um filme que se baseia em músicas coreografadas normalmente, pra contar uma história, pra expor um sentimento de algum personagem. Tá acontecendo algum conflito, aí começa uma música e todo mundo começa a dançar e contar a história daquele conflito, ou resolver alguma questão, ou só para expor o que aquele personagem tá sentindo naquele momento. Eu acredito que os musicais não sejam um gênero de filme. Porque, na verdade, o gênero de filme é o quê? Drama, comédia, ação, né? E o musical pode ser tudo isso. Então acho que o musical é mais um estilo ou uma forma de se fazer filme. Antes de começar a falar um pouco mais sobre a história dos musicais, como eles surgiram e como se desenvolveram até hoje, eu acho legal pontuar que ao longo desse vídeo eu vou falar sobre vários filmes musicais. Se você se interessa, ó, anota que valem muito a pena, a maior parte deles, assim. E vou te falar, a maior parte eu já vi, real, vale muito a pena. E é legal você conhecer o que tem por trás desses filmes, o contexto histórico deles. Vai valer a pena, continua aí assistindo o vídeo que você vai entender. Muito antes dos filmes se tornarem o que são hoje, terem som, muitos já se preocupavam em transmitir um certo espetáculo dentro daquele filme. Então botavam, às vezes, algumas coreografias, algumas danças, né? E assim, como era um cinema mudo, dentro da sala de cinema tinha alguém tocando uma musiquinha e isso fazia sentido dentro da história, né? Pra complementar aquele vídeo que era em cinema mudo. Mas as pessoas também estavam acostumadas a ir assistir espetáculos e peças de teatro mesmo dentro do cinema. Porque eles, eu acho que tinham a intenção de, tipo, pegar aquele tipo de arte e transmitir para as grandes massas, para os grandes públicos. Porque, na verdade, muita gente não tinha acesso, né, a teatro. E até hoje não tem, mas assim, era algo um pouco mais elitizado. Então, se você passava aquilo no cinema, muita gente poderia assistir. Era uma forma de difusão mesmo. Em 1927, surgiu o primeiro filme com trilha sonora gravada e sincronizada com o que a gente estava vendo, que é O Cantor de Jazz. Que, assim, é um clássico, mas é um filme extremamente problemático. Por quê? Porque ele é a história de um cara, que é um cantor de jazz branco, que sofre preconceito. Branco sofrendo preconceito, pois é. O branco sofre preconceito dos cantores de jazz negros. E assim, no filme tem direito a blackface, assim, é um pouco complicado, mas se você for assistir pra estudar e tudo mais, é legal. Mas não põe muita fé nessa história não, porque é um pouco complicado. Ainda em 1927, surgiu essa possibilidade de realizar um filme realmente sonoro. E aí, Showboat foi um filme que revolucionou tudo isso, né? Porque, enfim, ele foi sonoro e, ao mesmo tempo, ele trouxe uma narrativa diferente. Ele tratava temas como
questão racial, como o alcoolismo, e não tinha um final feliz, digamos assim. E, assim, ele é um filme problemático também, mas vale pontuar que ele deu uma mini revolucionada naquilo ali. Ele transformou uma narrativa talvez um pouco mais clássica, uma narrativa um pouco mais batida, em algo diferente, em algo que as pessoas nunca tinham visto. Foi aí que os produtores eles começaram a enxergar a possibilidade de investir num cinema sonoro, num cinema com música, né? Um cinema musical. E aí, até 1930, se não me engano, eles tinham feito 104 filmes musicais, que pra época já era muita coisa. Vale pontuar também que a maioria das produções falavam sobre música e não usavam a música como uma forma de contar a história. Normalmente era sempre sobre um cantor, uma cantora, sobre a indústria da música ou algo do tipo. E também era super comum eles usarem músicas já conhecidas, músicas já populares, para fazer com que as pessoas assistissem mesmo um filme, para atrair esse público. Como eu já tinha falado, era normal eles terem representações filmadas de algum espetáculo. Isso era comum, inclusive, com os espetáculos da Broadway, mas foi nesse momento que surgiu um esqueminha, mais ou menos, que era, tipo, era como se fosse uma cadeia, sabe? Um livro já existente, ele era adaptado numa peça, que era adaptado num espetáculo musical, que era adaptado num filme musical. Então, assim, era todo esse processo, porque eles pegavam o espetáculo e botavam na tela. Só que muitos desses espetáculos já eram adaptados de outras maneiras, então formava essa cadeia. Daí veio a Era de Ouro dos musicais, que durou, assim, do fim da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, até a década de 60. E aí, enfim, vieram várias produções conhecidas, né? Muitas se tornaram clássicos. A gente tem Cantando na Chuva, A Noviça Rebelde, Amor Sublime Amor, Mary Poppins, My Fair Lady, enfim. E aí, com a chegada da década de 70, os musicais já não eram mais novidade. Então Hollywood queria quebrar essa era de ouro e fazer filmes mais inspirados no cinema europeu, sabe? Que dialogassem mais com a sociedade, que tivessem um teor mais crítico, que fosse mais próximo daquelas pessoas. Os musicais já não tinham mais tanto sucesso assim, mas alguns até faziam, como Cabaré, All the Jazz e alguns filmes que a Barbra Streisand fez, porque algumas músicas emplacaram nas paradas de sucesso da época. E alguns também foram um fracasso de crítica, mas o público abraçou de certa forma, como The Rocky Horror Picture Show, Grease e The Wiz, que tem o Michael Jackson e a Diana Ross, né? E aí, vários filmes desses se tornaram símbolos cult, símbolos da cultura pop também. Já nos anos 80, o que fez sucesso foram filmes mais como Dirty Dancing ou Flashdance, que tem maior foco na coreografia, assim, na dança, e que, assim, é considerado um musical, mas os atores não cantam, né? Os personagens não cantam. Mas, enfim, era isso que fazia sucesso na época e vou te falar, eu adoro, tá? Eu adoro, se tornou clássico também, tá aí. Com a globalização, né, essa intensificação das relações internacionais entre os países, que tava rolando entre a década de 80, 90, por aí, foi necessário uma estética mais cosmopolita, digamos assim. E aí era tudo parecido mais com um videoclipe, algo mais assim, né? Então surgiram filmes como umas paródias feitas por John Waters, como Cry Baby, alguns pastelões musicais feitos pelo Mel Brooks, ou até mesmo algumas releituras. E um grande exemplo é Evita, né? Com a Madonna estrelando, que enfim, super chamava a atenção do público. E assim, esses filmes não foram sucessos de crítica, nem de público alguns, mas foram abraçados pela cultura pop, e enfim, se tornaram muitos símbolos cult mesmo.
É porque assim, esses filmes, aliás, eram misturas de referências, né? Um mix de informações ali, e misturava uma referência da década de não sei o quê, e do país tal, e ia misturando, sabe? Por isso que, né, eu acho que a cultura pop abraça, porque tem referência de todos os lugares, e o povo adora uma referência, é ótimo, eu também gosto de referências. Aí, nos anos 90, como o público já não tava abraçando muitos musicais, eles não estavam dando muito sucesso de bilheteria, as pessoas encararam como, não gostam de musicais, né? As indústrias, elas ficaram tipo, o público não gosta de musicais. Porém, tem um porém. Quem é esse porém? A Disney, óbvio. Quem não ama a Disney, né? A gente tem um grande exemplo disso. Na década de 90, os filmes musicais não faziam sucesso. Mas a Disney lançava outros, como o Rei Leão, que na época se tornou a segunda maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando, se não me engano, um pouco mais de 700 milhões de dólares pelo mundo. Então, assim, não gostam mesmo de musicais? Ou é só uma galera que não quer investir muito, assim? Porque se você for parar pra pensar, assim, faz sentido, né? Musical, você não sabe o retorno que você vai ter. E custa muito caro, né? De se fazer um filme musical, sabe? Muita gravação, muita coreografia, muito... né? Então, assim, você não sabe o retorno que você vai ter. Então faz sentido eles não investirem tanto em musicais. Mas esse período não durou muito tempo, porque com Moulin Rouge, os musicais voltaram a fazer sucesso. Depois de 23 anos, um filme musical concorreu como melhor filme no Oscar. Foi no Oscar de 2001 até. Já no Oscar de 2002, no ano seguinte, Chicago foi sucesso de crítica e de público e ganhou o Oscar de melhor filme do ano. E aí foi Chicago também que fez com que os produtores desengavetassem algumas produções da Broadway que eles estavam querendo adaptar, como o Fantasma da Ópera, de 2004, que concorreu a 3 Oscars, se não me engano, e Dreamgirls, de 2006, que concorreu a 6 Oscars e ganhou 1. Hoje em dia, os musicais continuam não tão frequentes, assim, justamente por conta dessa incerteza de público. Mas você tá vendo que ultimamente está tendo algumas animações que estão se tornando live action, tá tendo alguns reboots, adaptações de livros e tudo mais. Então isso eu acho que vem crescendo também. E aí tudo também vai daquela falta de criatividade de Hollywood, que ultimamente tá só fazendo live action de tudo. Eu já falei disso no meu canal, assim, tem meus prós e contras, eu vou deixar aqui no card, ou aqui, eu nunca sei, de novo, mas enfim. E assim, se a gente for pensar, hoje em dia, a Disney, ela continua arrasando desde aquela época, né? Em 2008 teve o filme Encantada, que concorreu a 3 Oscars e foi sucesso de público e de crítica. E a gente teve Frozen, agora, de 2013, agora, né? A gente tá no fim da década. Mas 2013, que nem tá tão distante assim, que foi a animação mais rentável de todos os tempos. Arrecadou acho que $1 bilhão pelo mundo. Mais de $1 bilhão, né? E o musical também colheu esses frutos de Frozen, musical da Broadway. E eu acho que o musical também se tornou o mais rentável de todos os tempos. O musical também mais rentável, assim, musical filme, né? Live action, digamos assim, foi Mamma Mia, que foi uma adaptação no musical da Broadway. E também um que fez muito sucesso foi Os Miseráveis, que desde Chicago foi o único musical a concorrer na categoria de melhor filme no Oscar. Mas aí veio quem? La La Land, que teve todo aquele negócio de Moonlight ou é La La Land, aquela confusão toda no Oscar. La La Land. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Essa foi mais ou menos a história, mas vale ressaltar que o cinema, né, ele foi mudando ao longo das décadas junto com o cinema musical. Então, você foi vendo o surgimento de certas linguagens musicais diferentes, assim, ao longo do tempo.
E, assim, novas técnicas foram sendo usadas para capturar as cenas, os movimentos das pessoas nos musicais, sabe? Tem filmes musicais que têm grandes técnicas de cinema que foram criadas para eles, inclusive. Então, o cinema, ao longo das décadas, ele foi se revolucionando junto com essa indústria musical. A gente vê, por exemplo, Chicago. Não é um filme que a pessoa sai na rua cantando, sabe? É um filme em que ele meio que separa a cena musical do filme. O filme tá acontecendo, aí o musical é mais um show à parte, sabe? E aí tem filmes que não, acontece, a pessoa tá andando no meio da rua e tá cantando, sabe? Se você for ver em La La Land, por exemplo, a primeira cena do filme é inteiramente sem cortes, sabe? Eu acho que é o quê? Uns 5 minutos, sem cortes, e a câmera tá aqui, aí desce, faz assim, vai pela cidade, tem os carros. É incrível, sabe? Então, você vai vendo que as técnicas, elas vão crescendo ao longo do tempo junto com essa indústria dos musicais. Bom, gente, obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Curta, se inscreva, compartilha o meu canal, sabe? Manda sugestão pra mim lá no meu direct no Instagram, ou, sei lá, deixa nos comentários as minhas fotos. Me siga no Twitter também, me siga em todas as redes sociais. Manda pro teu amiguinho, por favor, esse canal. Se você gosta de cinema, se seu amigo gosta de cinema, manda pra essa pessoa. Manda por pena, sabe? Poxa, essa pessoa está fazendo um vídeo, sabe? Com um conteúdo legal. Poxa, poderia ter mais inscritos, poderia, né? Pô, manda por pena. Ou manda porque você gosta do meu conteúdo também. Ou se você não gosta, deixa um dislike, que conta como engajamento. Sabe? Tô precisado. Mas enfim, gente. Obrigado. Valeu. É isso.